A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Quero assim desejar agradecer a cada um dos inscritos deste canal. E seja bem-vindo a este canal, Canal Sem Guerra, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Reginaldo. Amém? Meus irmãos amados, Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Amém? Se encontra aqui, meus irmãos, no capítulo 2 do profeta Joel e o versículo 28 a seguir. Uma palavra assim muito poderosa, né? Diz assim, meus irmãos, capítulo 2 de Joel, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Que coisa tremenda, né? Quando Deus fala, né? Deus, ele não é o homem que fala, mas não cumpre, mas mente, né? Nosso Deus é santo e é tremendo. Quando ele fala, ele cumpre. E nós sabemos que essa profecia, meus irmãos, se cumpriu quando os discípulos estavam ali no templo orando e louvando o nome do Senhor. E as escrituras nos diz que quando se cumpriu o dia do Pentecoste, que era a festa dos judeus, né? Era uma festa ordenada por Deus de 50 dias. Quando se cumpriu essa data, Deus derramou o seu Espírito sobre aqueles discípulos ali. E eles começaram a falar em línguas estranhas, né? E a partir dali a vida daqueles discípulos mudaram, né? E mudaram para melhor. Porque até ali eles eram pessoas comuns, né? Mas aqui o Senhor faz uma promessa de dar sonhos para velhos, né? Para velhos. Você acha que o velho ele tem sonhos ainda de ter as coisas aqui deste mundo? Você crê nisso? Porque, meus irmãos, eu conversando com um cristão aí, ele disse que não crê em revelação assim, ainda através de sonhos. Ele crê assim, dele querer as coisas deste mundo e ele correr atrás e conseguir. Ou seja, ele crê nesse sonho aqui, um sonho físico, né? Veja, meus irmãos, como que é a pessoa que, quando ele não é espiritual. Quando ele não é espiritual, tudo ele leva para o lado material. Tudo ele leva para o lado material. Quando ele não é espiritual. Quando ele é meio carnal, né? Tudo ele leva para o lado espiritual, para o lado material, né? Só vê as coisas com olhar físico e não com olhar espiritual. Deus não ia dizer, eu vou dar sonhos para velhos, para ele ainda ficar correndo atrás dessas coisas desse mundo aqui, né? Mesmo até porque Jesus veio combatendo a riqueza, veio combatendo as coisas deste mundo, não é? E assim como esse cristão falou isso para mim, com certeza essa também foi a visão do Ed Macedo, foi a visão do Valdomiro Santiago, né? Essa foi a visão deles também, de correr atrás desse sonho aqui para ir atrás das coisas materiais, não é? Mas o Senhor ele veio trazendo um evangelho que não tem nada a ver com a lei. E aí se enriqueceram, né? Ficaram milionários. Mas não pode conciliar a lei, que é o Velho Testamento, com o Novo, que é o Evangelho. Porque o Evangelho é um e a lei é outra. As Escrituras chegam a nos dizer chega a nos dizer, né? Que se você for querer seguir o Velho Testamento,
você está caído da graça. Por quê? Porque Jesus trouxe um evangelho que não tem nada a ver com a lei. E aí ele falou isso para mim, que não crê em visões através de sonho, né? Através de sonhos. Ele crê assim, ele sonhar em ter uma casa, em ter um carro e ele correr atrás. Veja só como que tem cristão que ele é carnal e como ele só vê as coisas pro lado físico, né? E aí, meus irmãos, vamos ler mais aqui o 29, que diz: E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Que servo e que serva é esta, não é? Aqui se trata de escravo, né? Se trata de escravo. Já houve um tempo de escravidão no nosso Brasil, e todos nós sabemos disso, né? No ano 1500, né? Por exemplo, 1500, foi descoberto o Brasil. Foi descoberto o Brasil, né? E por quem que foi descoberto? Descoberto pelo Portugal, não é isso? Eles pegaram um navio em rumo ao Rio de Janeiro e se perderam, né? E saíram ali no Porto Seguro, Bahia, né? Saíram ali em Porto Seguro, Bahia. E aí o Brasil ficou com esse nome de Brasil. Por que Brasil? Porque ali tinha uma madeira chamada pau-brasil. Pau-brasil. Então o que é que fez os portugueses? Expulsou todos aqueles índios. Veja que tinha muito escravo, né? Expulsou tudo, tomou tudo aquelas madeiras deles, né? Transportaram para o Portugal e colocaram o nome do Brasil de Brasil, né? Porque tinha aquela madeira ali chamada pau-brasil. Aí eles colocaram o nome de Brasil, né? Que é o nosso país. E aí, meus irmãos, houve o tempo da escravidão e é o que o Senhor está falando aqui, fazendo promessa também para os escravos, não é? Derramarei também do meu espírito sobre o servo e sobre a serva, né? Que servia, trabalhava de graça, né? Para os seus patrões. E muitas das vezes até apanhando, né? Aqueles que era negro, né? Não tinha nenhum valor, trabalhava apanhando às vezes. E o Senhor faz promessa também de derramar do seu espírito sobre essas pessoas. Servo e serva derramarei do meu espírito. E aí, meus irmãos, esse Bolsonaro que aí está, se ele tivesse sido reeleito, ele ia trazer também de volta a escravidão. Ele ia trazer porque onde que já se viu você trabalhar um ano todinho e você não ter direito a férias? Ah? Onde foi que já se viu isso? Onde que já se viu isso? Ia aumentar muito mais a fome e o desemprego, porque muita da gente não ia aguentar isso. Muita gente não ia aguentar trabalhar sem ter férias. E aí o que ia acontecer? Muitas pessoas iam ter que pedir conta, né? Ia se virar de outra maneira, olha, ia ser um desastre se esse homem tivesse sido reeleito. Mas Deus sempre reagiu na hora certa, quando alguém vem querer trazer de volta algo que já foi destruído, porque a escravidão já foi destruída, né? Então Deus ele sempre reage quando alguém quer agir uma coisa que Deus já jogou por terra. Deus sempre agiu. E aí, meus irmãos, muitos não querem entender, né? Muitos ainda estão fazendo greve por causa desse homem. E eu não entendo por que isso. Por quê? Porque esse homem ia trazer um desastre para o Brasil. Ele ia acabar com férias.
E onde é que você ia aguentar trabalhar sem ter férias? Ia chegar uma hora que você ia pedir conta, o desemprego ia aumentar muito no Brasil. Essa é a visão que eu tenho. E eu creio assim que Deus jogou por terra isso aí. Deus não permitiu que a escravidão voltasse para o Brasil, não é? As pessoas agora iam trabalhar escravo, porque você trabalhar um ano todinho e não ter férias, anos e mais anos e não ter férias, onde é que a pessoa ia aguentar um negócio desse, né? E aí eu creio que Deus não permitiu, porque o tempo da escravidão Deus já jogou por terra. Então o versículo 29 aqui, o Senhor diz, faz promessa também de derramar do seu espírito sobre servo e sobre serva. Ou seja, ele está se referindo à escravidão, a pessoas que eram escravos, que trabalhavam para os seus patrões, meus irmãos, muitas das vezes ali até apanhando, né? Então eu creio que Deus não permitiu que esse homem fosse reeleito, porque ele ia trazer um desastre muito grande para o nosso Brasil. E as pessoas estão aí fazendo greve, não conseguem enxergar isso, e eu não sei porquê. Não sei por que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? As pessoas têm que entender uma coisa, que Deus ele não tem bandeira, né? Deus ele não tem bandeira. Deus não tem esse negócio aí de direita e nem de esquerda. Deus não tem nada disso. Isso aí é os homens que inventaram aqui na Terra. São esses pastores corruptos aí que inventaram essas coisas para poder manipular a cabeça dos seus membros. Tudo indica que eles pegaram dinheiro aí para fazer campanha e agora que estava querendo fazer a cabeça, não é? Dos membros, né? E aí vamos ler mais aqui, meus irmãos. O versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se escurecerá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restante que o Senhor chamar. Veja, meus irmãos, que aqui o Senhor está falando que a salvação agora é só para Israel. Você entendeu a leitura, né? Se você entendeu a leitura, onde o Senhor está falando aqui de arrebatamento, aqueles que tiver invocando o nome do Senhor será salvo, não é? E ele mostrará prodígios e maravilhas, coluna de fogo, fumaça, antes do dia do Senhor, não é? Antes que Jesus voltar, ele vai mostrar esses sinais. O Senhor está falando do arrebatamento, mas ele está dizendo, né, que haverá livramento em Israel, ou seja, quando ele arrebatar o seu povo, vai haver livramento ainda para Israel. Isso aí é a promessa que ele está fazendo, de ainda salvar o povo de Israel depois do arrebatamento. Então não há mais salvação para os gentios. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, tanto gentio que tem, né? Que só no nosso Brasil há milhões e milhões de gentios que não querem adorar a Deus, que não querem buscar a face do Senhor, tudo iludido com as coisas deste mundo, coisas que vão perecer, não se preocupa com a sua alma, que é eterna, né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, é gente demais, né? Que podia estar servindo a Deus, você vai numa igreja, chega lá, 4 pessoas adorando a Deus, né? E o restante tudo aí no mundo, né? Gentios, a qual o Senhor disse que depois do arrebatamento não vai ter mais salvação. Veja, meus irmãos, que tristeza, né? Aqui no Brasil você vê milhões e milhões de gente que não quer buscar a Deus, né?
Imagina o mundo inteiro, né? Imagina o mundo inteiro. O Senhor faz uma promessa, me parece que no capítulo 21 de Lucas, que ali se cumpre, né? Ali se cumpre o tempo dos gentios. Se cumpre ali na grande tribulação. Se cumpre ali o tempo dos gentios na grande tribulação. É por isso que João vê no Apocalipse capítulo 7, né? Nações, tribos, línguas. Por quê? Porque se cumpre ali, não é? Se cumpre ali o tempo dos gentios. Gentios que vão ser mortos, né? Na grande tribulação. Depois disso aí não vai mais ter salvação para os gentios. A porta da graça fechou. Não há mais salvação para os gentios. Salvação somente para Israel. Como você viu aí, eu acabando de ler, né? Deus fazendo promessa que haverá livramento em Israel. Livramento de quê? Livramento de condenação, né? E aí você encontra também em Isaías 65, né? Versículo 20, por ali. Você vai vendo o Senhor fazendo promessa somente para Israel. Não há mais salvação para os gentios. E é por isso, meus irmãos, que o povo de Deus, eles têm que ir atrás das almas. Tem que evangelizar, porque o Senhor naquele dia, o Senhor vai cobrar. O Senhor diz nessa leitura que eu fiz: há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar como? Indo atrás das almas. Não é só levantar as mãos para cima e ficar orando, não. O invocar aqui é você sair atrás das almas, evangelizando, não é? Ganhando almas. Isso é invocar o nome do Senhor. Esse aí o Senhor disse que será salvo. Esse que está invocando o nome do Senhor será salvo. Que esteja naquele dia fazendo a obra quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, se você estiver invocando o nome do Senhor, evangelizando, pregando, procurando ganhar alma, então você será salvo. Por quê? Porque você estava invocando o nome do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, fica esse pequeno vídeo aí para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.